Amém, irmãos? Vamos orar pelo pastor, estenda as mãos, ore pelo pastor aí. Pai, no nome de Jesus, colocamos a vida do Kennedy em tuas mãos. Que teu Espírito Santo possa falar no nosso coração através de sua vida. E que nós sejamos abençoados, Pai, pela sua vida, pela tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, abençoa a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Mais uma vez é uma honra podendo estar aqui, o pastor Elias, nos convidando para trazer para vocês um pouco da palavra de Deus, que é em comemoração de 71 anos da igreja quadrangular no Brasil e 17 anos. 17, não é, pastor Elias, aqui? É. 17 anos aqui no Aumentamos um, mas tá certo. A gente vai comemorar em dobro o ano que vem. É 16 anos. Era. Então tá bom. É 16, mas é 17, tá, gente? É. Então é uma honra muito grande poder falar do amor de Cristo para vocês, trazendo, através da palavra, um acalanto para o nosso coração, uma esperança ao nosso coração, aos nossos corações, para que possamos ter a certeza que Ele vem. Eu dei o título a essa pregação que está claro aí, Ele vem, ou Ele voltará. Certeza absoluta que isso vai acontecer. Amém? Primeiro eu quero também agradecer também a uma pessoa aqui especial, que se tornou especial para mim, não só pelo que ela fez, mas assim, me surpreendeu demais, que foi a minha irmã Edileuza. Agora há pouco ela me ajudou muito numa situação que eu estava passando bem complicada. Glória a Deus. Eu vou deixar claro aqui que eu falei com o pastor Elias, geralmente a Bíblia diz que nós devemos ajudar os órfãos e as viúvas, e a viúva me ajudou. Amém, glória a Deus. Aí eu quero dizer a vocês uma coisa: quando a viúva ajuda o profeta, o que é que acontece? Então, Edileuza, segura essa aí. Que Deus te abençoe grandiosamente, que transborde os teus potes, as tuas vasilhas, que nunca falte sobre a tua vida nada que for necessário, nada, e que o Senhor derrame sobre ti toda a sabedoria que vem do céu. Em nome de Jesus eu profetizo isso para a tua vida. A gente estava falando, minha esposa ela tem medo que eu profetize às vezes. Ela, cuidado, cara, porque tu vai falar coisas, se não acontecer tu é um mentiroso. Aí eu disse, mas é o Senhor que manda a gente fazer isso, não é a gente que quer fazer. Semana que nós estávamos aqui pregando da última vez, eu falando de uma coisa, aí Geazi estava aí, eu disse, Geazi, essa semana ainda tu vai receber uma notícia de emprego. Na outra semana ele estava empregado de carteira assinada. Se você quer, aí me veio o medo também, me veio aquele medo. Ela falou isso comigo, eu disse, e agora, meu Deus do céu, se você é um mentiroso, ele tem que arrumar um emprego, Senhor, que é isso? Aí eu fui falar com Deus, né? Providencia aí o emprego para o cara não ficar achando que eu sou mentiroso na igreja. Mas é o Senhor que fala e ele está empregado, glória a Deus por isso. Se responsabiliza. Então não é uma coisa emocional que a gente vem falar aqui. Porque várias vezes, por exemplo, eu já orei pela minha esposa para ela ser curada e ela ainda não recebeu, tomou posse disso ainda. Então isso acontece. Às vezes nasce do nosso coração, mas às vezes, a maioria das vezes tem nascido do coração de Deus e a gente tem falado para o povo de Deus. Amém? Então, muito obrigado, Edileuza, também ao pastor Elias, toda a igreja que também me ajuda, o pessoal, os homens também já me ajudou muito essa igreja, sou muito grato por tudo isso. Amém? Vamos lá aos slides, pode ser? A gente quer falar sobre a volta de Jesus. Amém? Vamos ser bem breve aí para a gente não extrapolar o tempo. E Jesus voltará. Como é que está escrito aí? Jesus voltará. Amém? E no próximo slide a gente vai falar sobre a igreja. Ela tem alguma simbologia de cores e símbolos como rosto de homem, a cruz e a salvação. Quando se fala da volta de Jesus, a salvação foi Tiago que pregou a semana passada maravilhosamente bem. E quando se fala sobre a volta de Cristo, nós sabemos que ele vai voltar como rei, que é representada pela cor roxa, tipifica a volta de Jesus como rei. Amém? A cor roxa tipifica a volta de Jesus como rei. E no próximo slide a gente vai ver que a coroa também, essa coroa que você está vendo aí no slide, a coroa nos fala
que Jesus é o nosso Rei, a quem esperamos, pois esta é a promessa que nos deixou. Ele nos deixou essa promessa. Ele vai voltar como Rei, amém? A coroa representa isso. Quando você vê o evangelho quadrangular, ela tem um símbolozinho lá, a coroa, tem a cruz, tem tudo isso. Uma coisa também que o evangelho quadrangular, uma vez eu estava num armazém fazendo compras, e um rapaz, tu é crente? Eu disse, sou crente. Da qual igreja? Evangelho quadrangular. E o que significa quadrangular? Aí eu disse, meu Deus do céu, o que é quadrangular? Aí eu me lembrei que lá em Apocalipse diz assim, que a cidade é quadrangular. A cidade, ela tem as medidas definidas, no Apocalipse 21, se eu não estou enganado, é 22. E eu falei para ele aquilo, mas não é sobre esse quadrangular. O evangelho quadrangular são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ela se fala sobre esses 4 evangelhos, quadrangular, os 4 evangelhos do Novo Testamento, os 4 primeiros evangelhos, amém? Quero que você guarde isso também. O versículo que no próximo slide, que também representa, é o Mateus 16, 27, apresenta que Jesus um dia voltará para levar os salvos para o céu e estabelecer o seu reino eterno. Amém? Mateus 16, 27. E o rosto da águia, no próximo slide, você vai ver aí também, a águia, o rosto da águia representa Jesus, o rei que há de vir. No rosto da águia contemplamos Jesus Cristo, o rei que virá das alturas para buscar a noiva que o espera. Você espera Jesus, você é noiva. Então Jesus, ele vem te buscar, gente. Agora é necessário que a gente entenda que isso é verdade. O nosso problema, a maioria, eu falo isso com convicção, a maioria, pastor, infelizmente, muita gente tem acreditado que isso é um conto de fada. Ninguém quer acreditar que o céu vai se abrir de verdade e que o Rei da Glória vai sair de dentro desses céus e vai vir buscar a igreja, gente. É algo simples para mim entender isso, eu creio, mas para você, de repente, você está dizendo, será que isso é impossível? É impossível, parece um filme de Netflix, mas não é. É a pura verdade. Ele vem, mas para que ele venha, e também tem uma promessa no texto de 1 Tessalonicenses, deixa eu procurar aqui, tá? Não sei se eu salvei aqui no meu celular aqui. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Não salvei aqui, não pus aqui. Tem como botar aí, Tiago, rapidinho? 1 Tessalonicenses 4, 17 vai mostrar que essa promessa é verdadeira para vocês. Eu acho que é um dos textos mais claros para mim, que fica bem claro que Jesus Cristo, ele vai voltar como Deus e vai nos levar com ele. E diz assim, ó. Aí isso aí já foi o que eu te mandei, não foi? E não tá, tá aqui, Tiago, me lembrei, me perdoa, tá aqui no meu celular. Eu vou ler aqui mesmo, né? Ó, no 16 diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são os mortos em Cristo? Aqueles que morreram, que aceitaram o evangelho de Cristo, estão mortos. Como é citado sempre a irmã, como é o nome daquela irmã que faleceu agora há pouco? Irmã Lúcia. Ela era uma mulher de Cristo, e ela, nesse momento, ela dorme. Ela vai ressuscitar primeiro. Ela vai ouvir. Veja a importância de morrer para Cristo. Os mortos ouvirão em primeiro lugar a trombeta. Se você está vivo para o mundo, você não vai ouvir o soar da trombeta. Vivo para o mundo, porque você também vai ouvir. Porque logo em seguida, no versículo 17, depois nós, os vivos,
Depois nós, os vivos, que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém? Vou parar aqui, o 18 não preciso ler. Então, é necessário, para que eu ouça a trombeta do Senhor tocar, antes de isso suceder, haver esse acontecimento, vai ser tocada uma trombeta. Os mortos vão ouvir primeiro. Os mortos em Cristo. Em seguida, nós também vamos ouvir. Olha, presta atenção, os teus ouvidos é uma das janelas da alma. Olha o que você tem ouvido. Olha o que você tem escutado. Os programas que vocês têm assistido. Eu sempre brigo lá em casa, né? É uma confusão. Não, esse filme aí não. Tá assim, tá chamando muita coisa aqui, não condiz para a gente ouvir. Até porque nós temos criança em casa. Então, o nosso ouvido é janela da alma. Se eu alimento ele com coisas da alma, que alimenta a minha alma, amém? Mas se eu alimento ele com coisas que alimentam só a minha carne, quando a trombeta tocar, eu não vou ter o privilégio de ouvir. E eu ficarei. Isso é terrível. É algo que nenhum de nós queremos experimentar. Nós queremos sim, ou morto, ou vivo, nós queremos ouvir o som da trombeta de Deus. Porque essa trombeta, ouvir essa trombeta é que vai definir o restante da nossa eternidade. O restante não, a nossa eternidade. Não existe restante de eternidade. Eternidade é completa, é para sempre. Amém? E eu separei um texto aqui, que eu vou ler para vocês no livro 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, se você puder abrir sua Bíblia, você abre aí. Pastor Elias falou uma frase aí bem bonita aí da obediência, pastor Elias, me repita aí, por favor. A fé, a obediência... tem gente que anota, tem gente que é crente mesmo. A fé sem ato de obediência é e mata. E mata, pastor. Porque eu vou ler agora para você e para mim que nós precisamos ser obedientes de forma elevadíssima para que possamos agradar o nosso Pai. Nós não podemos ser um obediente como o pastor Elias. Olha, eu vou ser sincero com você, eu preciso mudar muita coisa. O pastor Elias vai falando aí, parece que ele está me catucando. Eu disse que ele hoje tirou só para me catucar, porque ele vem para cima de mim. Sabe, a questão de chegar atrasado no culto. Eu tenho uns probleminhas, sabe, pessoais lá. Tenho um trabalho tudinho durante a semana principalmente. Mas por que eu também não chego no culto no domingo, na hora certa, que eu não faço nada? Isso é coisa que está falando comigo também. Mas continue assim, pastor Elias. Porque é catucando a gente que a gente vai procurando se consertar. E vai falando, e vai falando. E eu tenho certeza, só que eu sei que é necessário obedecer a Deus para que a gente tenha um encontro real com Ele. Porque quando Ele vem, ok? E quando Ele vem, não fica pedra sobre pedra. Você e eu precisamos entender isso. É melhor nós obedecermos agora, antes que Ele tome a atitude de vir. Você está preparado para a vinda dEle, sendo desobediente? Você está preparado? Porque eu não estou. Se Ele vier agora, com os nossos atos de desobediência, Ele mesmo vai resolver todo o problema. Ele vai, mas você vai perder o reino de Deus. Você vai perder a oportunidade de adentrar no reino de Deus. Fazer parte da família que Ele tem constituído aqui na terra. Eu vou ler o texto para você. Esse texto é muito forte. Deixei meu óculos, disse ali minha esposa, deixei meu óculos. Ela disse, tu é pau, né? Mas eu sou assim mesmo, infelizmente. Mas a gente dá para ver aqui, tá bom? 1 Samuel capítulo 15 vai dizer assim, ó. Samuel disse a Saul, profeta Samuel falando com o rei Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto que o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, diga assim, vá,
e ataque os amalequitas. Destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenham dó nem piedade. Amém? Não tenham dó nem piedade. Destrua tudo, mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês. Diga assim: crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Deus diz: mate tudo. Tudo. O Deus bonzinho, o Deus que ama infinitamente, o Deus que é coraçãozinho, que a maioria do mundo tem acreditado, manda que mate tudo. E você fica perguntando: como assim uma criança? Mandou matar as crianças sei o quê? Tem pecado? São inocentes. Lá em Isaías, minha esposa estava lendo um texto ontem, que nós estamos revezando, estamos no livro de Isaías 46, se eu não me engano. Ela falou assim, lendo e eu prestando atenção, ele diz assim, ó, Jerusalém, lá não haverá morte de bebês mais, não chorarão, vocês não chorarão mais, lá não haverá morte de bebês. E por que o Senhor manda matar as crianças, os bois? Porque Ele já sabe que aquele povo é um povo mau. Aquele povo, ele existe, mas é um povo mau. Ele já sabe o futuro daquela criança. Ele já sabe que aquela criança, ela não vai servir a ele. Ele tem a certeza absoluta disso. O Senhor, ele não, para que ele mate uma criança, ele não tem dó. Ele faz porque ele sabe, ele vê o futuro. O Senhor, ele não trabalha com pena, ele trabalha com certeza, razão, o que é certo, o que é correto. Então não adianta. Não adianta. Você vê que Ana chorou, o pastor Aleta pregou um dia desse. Ana chorou, querendo filho. Mas Deus não queria um filho, Deus queria um profeta. E quando ela entendeu que era para dar a Deus aquilo que o Senhor ia dar primeiro para ela, sim, ela foi abençoada. Então, as crianças que estavam ali, elas foram mortas porque o Senhor já sabia do futuro. São pessoas que afrontaram a Deus. Os parentes dela, os pais deles afrontaram a Deus, destruíram tudo aquilo que era de Israel. Tinha escravizado Israel, tinha matado pessoas da tribo de Israel. E o Senhor não perdoou. O Senhor manda matar tudo. E o Senhor tem mandado a gente, nós, me veio à cabeça, o Senhor falou comigo isso. Eu tenho mandado você matar tudo o que tem dentro de você, que é desagradável a mim, mas você tem desobedecido. Eu vou chegar lá. Então Saul convocou o seu exército em Telaim, havia 200.000 soldados, e o povo de Israel, e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram à cidade de Amaleque e ficaram esperando escondido no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus: saiam do meio dos amalequitas, para que eu não mate vocês junto com eles. Amém? Quando Saul recebeu a ordem, ele foi correndo com todo vigor. Vamos obedecer ao Senhor. Vamos lá destruir lá os amalequitas, destruir os bois, os gado e as crianças. E ele manda avisar para aquele povo, os queneus que moravam no meio dos amalequitas: sai daí, porque vai ser bronca. Quando eu chegar, vou torar tudo. Sai do meio. E os queneus saíram do meio. Amém? Pois, mais um pouco para frente, pois vocês foram bondosos com a gente, com os israelitas, quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram. E Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. O rei Saul
e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas. Está vendo? Ele não matou as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros, carneiros e tudo que era bom aos olhos dele, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. O Senhor deu uma ordem expressa: destrua tudo. O rei Saul, eu não sei onde é que ele estava com a cabeça dele, vivendo um momento de tormento. Na novela, passa nas novelas lá, eu fico olhando assim, quero entender direitinho, encaixar com a Bíblia, e às vezes consigo encaixar, mas é muita ficção. Mas o rei Saul, ele toma a atitude de não obedecer a Deus. Ele diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, vou mandar aqueles queneus sair de lá, porque na verdade, quando eu estou lendo o texto, quando ele diz assim, queneu, sai daí, manda o queneu sair, ele está tirando dali as testemunhas do erro que ele vai cometer. É como se ele tivesse, se aquele povo ficar ali, vão ver o erro que eu vou cometer, porque ele foi lá e não cumpriu o que deveria fazer, e tirou os queneus de cena, e foi lá, em vez de matar o rei e destruir as ovelhas e gados, ele não fez dessa forma. Ele segurou todo esse material, todos esses bezerros, os gados, o ouro, a prata, todo tipo de material que ele achava que era bom, e mandou destruir as palhas, eu acho, as coisas que ficaram. E não matou, e matou as pessoas daquele lugar, da tribo do povo dos amalequitas. Mais um pouco à frente, aí Saul é rejeitado pelo rei, no verso 10. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul como rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste, e com isso a noite inteira orou em voz alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Camelo, onde havia construído um monumento em homenagem de si mesmo. Olha só, o cara está tão errado, o cara está andando tão errado, mas mesmo assim, ele acredita que ele merece um monumento. Olha, manda fazer para mim um altar. Faz um monumento em minha homenagem. O rei Saul tomou essa atitude. Não obedeceu a Deus, ficou com o material, as vacas e os touros dos amalequitas, e também manda fazer para ele uma estátua, algo que para ser adorado. Amém? E que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul, e esse o cumprimentou e dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Que o Senhor Deus te abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Olha o que ele está dizendo, que obedeceu às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: então por que é que estou ouvindo esse mugido de gado e berro de ovelha? Exatamente aquilo, tudo que ele não tinha matado, ele tinha levado para o arraial dos israelitas. E Saul respondeu: os meus soldados as tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor Deus, o Deus de você, e destruíram completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel, eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei e povo de Israel, e mandou que você fosse destruir os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com ele. Então por que você não obedeceu? Por que você teve que ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez
isso, ele trouxe para Gilgal, a fim de oferecer sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu: o que é que Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? Está cortando um pouco, né, o microfone, né? Eu estou vendo, estou ouvindo. Então, aí ele pergunta a Samuel: o que é que Deus prefere, Saul? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifício às melhores ovelhas, das melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave quanto a feitiçaria, ou a desobediência ao Senhor é tão grave como feitiçaria. Nós que gostamos de praticar esses pequenos delitos, como o pastor Elias, nós estamos afrontando a Deus a ponto de praticarmos atos de feitiçarias. É duro de ouvir isso, mas é a pura verdade. A falta de atenção, a chegada no culto no horário certo, a participação nos cultos de maneira interativa, de maneira que você ajude de fato e verdade em célula, ou alguma coisa que possa levar você a ajudar o seu irmão. Se você se abstém disso, saiba que você está pecando também e é desagradável ao Senhor. E o orgulho é pecado, como é pecado de idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Você bem entende do início ao fim que o Senhor, ele manda uma ordem para Saul através do profeta Samuel, dizendo para destruir todo um povo. O próprio rei toma a decisão de não fazer isso por conta dele, porque no meio daquele povo existia coisa do interesse dele. É o que acontece com a gente. O Senhor manda a gente se abster do pecado, fugir de determinadas coisas, mas porque naquele lugar existem coisas do nosso interesse, nós não fazemos isso. Nós preferimos tirar um pouquinho de boi, de prata, de ouro. O Senhor está dizendo: não, o meu lugar é santo, onde eu estou é santo, você não precisa trazer isso para cá. Deixa tudo isso para lá, destrói, queima, mata o teu orgulho, mata tudo que desagrada a mim, para que você possa entrar num lugar santo. Mata, porque se você não matar, eu venho e mato. Eu venho e mato. Parei aonde, perdão? E Saul diz assim: que pequei, desobedeci às ordens de Deus e que as instruções que você deu, fiquei com medo. Olha só, ele vai culpar os outros pelo erro dele. Fiquei com medo fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Não é assim que acontece? Fiquei com medo, eu fiz isso porque alguém estava me pressionando a fazer. Mas agora, Samuel, eu peço que me perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Vou dar uma puladinha lá no fim e diz assim, no 32, verso 32, Samuel ordenou no 32: tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi ao lugar onde Saul estava e disse: como é amargo morrer. Samuel disse: assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. Em seguida, Samuel cortou Agag em pedaços. Diga assim: Samuel cortou Agag em pedaços em Gilgal, em frente ao altar. Aí Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul. Amém? O Senhor deu a ordem, Samuel desobedeceu. E o Senhor mesmo
Ele tem dado a ordem a mim e a você. E nós temos desobedecido, não é isso? Acontece. Entre nós a gente sabe, nós estamos falando no coletivo. Você não está obedecendo ao Senhor. Ele vem. Ele vem. Ele vai matar Agag. Ele vai destruir aquilo que ele mandou você destruir. Mas você vai perder o reino. Você e eu. O preço é o reino. Você mata, destrua. Você me obedece. O reino é teu. Tá? O reino continua sendo teu. Mas se você desobedece, você perde o reino. E o Senhor não precisa da gente para nada, gente. O Senhor não precisa da gente para nada. Tem um texto em Tito 2:13 que diz assim, rapidinho. Tito 2:11-13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você vê que ele dá uma ordem. Ele nos dá a ordem. Ele não pede, ele dá uma ordem para que nós cumpramos essa ordem. Ele vai dizer, olha gente, enquanto eu não venho, você tem que ser dessa forma. Seja piedoso, renuncie à impiedade, às paixões. É porque o tempo é bem curto, mas pastor, eu prometo que eu acabo rápido. Eu peço mais um tempinho só. Quando estava tocando aquela canção, O Fogo em Teus Olhos fez eu me apaixonar. Vocês estão falando com alguém que tem uma vida totalmente destruída. Vocês estão vendo alguém que tem a vida totalmente destruída. Alguém que era um bêbado incompulsivo. Alguém que bebia muito. Alguém que se prostituía muito. Alguém que passava a noite longe da minha família. Longe, não dessa família, mas da minha mãe, das minhas irmãs. Alguém que vivia 24 horas planejando mal. Alguém que roubava, alguém que enganava, alguém que vendia drogas. Vocês estão de frente para alguém que experimentou o mal desta vida. Eu fiz coisas inacreditáveis que eu não posso nem revelar ainda. O pastor Eli é meu testemunho, que eu já falei algumas coisas para ele. Mas um dia eu fui encontrar com um rapaz que ele disse assim, um menino, ele, pastor, eu quero falar com o senhor. E eu digo, diga, meu querido, o senhor pode me levar, porque eu tenho vergonha até de parar para falar com o senhor no bairro onde eu moro. Peguei o carro, peguei e levei ele para o shopping, peguei 2 pizzazinhas brotinhas, sentei. Eu digo, ele comeu aquilo ali com os olhos abertos para mim e disse, eu matei um homem. O Senhor não me ama. Ele disse, ele me ama. Você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu fiz. E eu contei para ele. Tive que contar. E esse menino saiu de lá, sabe, 17 anos, com a esperança. Ele não está com Jesus. Ele não aceitou Jesus. Mas existem coisas que acontecem na nossa vida que é necessário que a gente tome uma atitude para que a gente fuja dessas coisas. O Senhor veio para mim, eu entendi. O Senhor, Ele veio, Ele falou comigo. O Senhor, Ele quando falou comigo, Ele disse que Ele de hoje basta. 28 de junho de 2006, estávamos eu e minha esposa e mais um amigo meu, Chiquinho, que eu convidei para ele vir aqui. Hoje eu disse, vai cara, que eu quero falar de tu lá, sobre tu. Estávamos bebendo, eu com a cerveja na mão, um cigarro na outra. E de repente eu disse assim, ó, isso aqui é o último cigarro e a última cerveja que eu bebo na minha vida. É a última, nunca mais eu quero isso para mim.
E ela olhou para mim, sério, eu disse, sério. E ele, duvido. Eu disse, duvide. E nunca mais na minha vida, há 17 anos. E no outro dia eu estava de manhã na igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus. Estava lá, passando mal, cheio de capeta. Quando eu disse, vou orar por você, eu comecei a bater cabeça por lá. Era demônio. Eu tenho uma carga de demônio dentro de mim. Desde eu pequenininho, 7, 5 anos, eu não me lembro. Todos os dias eu recebia uma visita de madrugada. Todos os dias. Eu me sentava, era um banquinho assim, pastor. Um banquinho assim. E ela sentava. Essa coisa que me visitava todo dia. E ela se sentava e dizia, senta aqui. E eu sentava no colo dela. Todos os dias. E domingo a domingo. E ela contava a história para mim, piada, eu ria muito. Quando determinava da hora, ela enfiava as unhas dentro de mim, me catucando, eu via a hora eu morrer com aquela dor dentro de mim. O Exu Caveira era meu amigo de infância. Eu estou falando isso porque eu nunca contei para vocês, ela sabe. Eu vivi uma vida de sofrimento, eu escutava as vozes na minha porta toda hora, pastora. Kennedy, se eu respondesse, eles me respondiam. Era terrível, era um terror minha vida. A noite toda eu escutando os barulhos. O meu quarto aqui, a cozinha aqui, era a noite toda, os faqueiros, as coisas, os copos, girando para lá e para cá. E quando eu era menor ainda, eu me lembro, o Senhor me chamou, eu tinha 5 anos, 6 anos, não sei, não me lembro bem, Ele me chamou, porque existia um cara que ia lá na rua da Assembleia de Deus, lá, e ele ia com um carro, uma variante, aqueles carros antigos, e ele dizia, eu vim pegar só as crianças para levar, e eu ficava na porta do carro querendo ir para a igreja, porque ele botava todo mundo na mala e levava aquela turma, e eu não ia, porque minha mãe, sem entendimento algum, dizia, não, crente não é coisa para a gente se juntar. E eu sofri, e eu fui crescendo, arrumava empregos bons, as pessoas gostavam do que eu fazia. Trabalhei em grande indústria, ganhava dinheiro, só que eu gastava tudo com bebida, com prostituição, com tudo. Perdi a confiança, faltava no trabalho. Estou acabando, vou fechar. Eu só queria dar esse testemunho para vocês, que tem muito mais, é muito mais profundo, mas eu quero te dizer, se você está aqui com a vida totalmente destruída, se você acha que não tem uma saída para a tua vida, o Senhor que me resgatou lá no passado, o Senhor que me fazia visita, eu quando era pequeno, com 5, 6 anos, Ele está aqui esta noite e quer resgatar você também. Ele está aqui esta noite e quer trazer vida verdadeira para a tua casa, para a tua família, para o teu coração. Gente, você sabe que viver sofrendo é terrível. Você precisa se levantar para Deus essa noite. E eu digo a você, um dia eu vou contar mais. Mas se você essa noite diz assim, Kennedy, eu passe mais ou menos alguma coisa parecida, eu quero me entregar para Jesus essa noite, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu quero que Ele faça exatamente o que Ele fez, igual a você e muito mais, hoje é a noite que o Senhor derrama salvação sobre esse lugar, porque Ele vem, e quando Ele vem transforma, Ele destrói o mal, Ele matou o rei Agag, Ele vai matar o mal que está na tua vida, mas é necessário que você renuncie tudo aquilo que confronta Ele. Tem alguém aqui, hoje, essa noite, que deseja conhecer Jesus no seu mais alto íntimo? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Gostaria de poder falar mais, eu preparei. A gente sabe que o texto é rico em detalhes, mas eu vim com mais vontade de falar isso, pastor, sabe? É a palavra que ela alimenta, mas eu precisava falar da gratidão que eu tenho por esse evangelho. Eu amo as pessoas, eu amo de verdade as pessoas, e eu não olho para os defeitos dela, ela sabe disso. Ela disse, como é que tu é tão paciente com algumas coisas? Eu disse, porque o Senhor foi paciente comigo. E o fato dela tirar aquela miséria daquela caveira da minha vida, pelo amor de Deus, todo dia eu ver aquilo, era terrível. Amém, gente? Que Deus abençoe a tua vida.
Eu quero orar por você bem rapidinho. Levanta, fica no teu lugar. O seu pastor ali vai. Fica de pé no teu lugar. Pai bendito e amado Deus, o que eu te peço essa noite, Jesus, é que o Senhor, meu Deus, nos traga, meu Pai, exatamente esse espírito de obediência, Senhor. Que possamos ser visitados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Não apenas visitados, mas que o Senhor venha morar em mim e desperte definitivamente, meu Pai, o que é obediência dentro de nós, Senhor. Arranca de nós, meu Pai, toda a nossa falta de atenção com a Tua palavra.